Overcooked. É um jogo de gerenciamento de cozinha. Mas o que é um jogo de gerenciamento? Basicamente é um jogo que você precisa controlar, comandar e executar várias tarefas simultaneamente, ou pelo menos ao mesmo tempo. No caso, como vocês podem ver aí, aqui no vídeo, enquanto alguém pega as coisas, outra pessoa corta, põe na panela, aí após isso tem que colocar mais coisa na panela, porque um prato ele é feito com 3 ou mais itens. Depois disso tem que pôr no prato, e aí outra pessoa pega, serve, enfim. Então esse que é a base do gerenciamento. Você tem que gerenciar uma cozinha, você tem que gerenciar um restaurante. E a gente sabe que essas coisas não são fáceis, que é um trabalho bem puxado, que é uma coisa que exige muito. E no jogo, claro que não seria fácil, muito pelo contrário, é um jogo bem difícil. Mas esse jogo, apesar dessa estética fofa, apesar dessa estética de cartoons e de ser algo que é bem simples, ele nos ensina coisas que são muito mais do que a gente pode ver. Eu que sempre coloco esse jogo para os alunos jogarem, eu consigo perceber que esse jogo tem um trabalho em equipe muito grande, que esse jogo ensina um trabalho em equipe muito grande. Por quê? Não tem como vencer uma fase sozinho. Então você precisa necessariamente de alguém. Por mais que você seja muito eficiente, por mais que você seja muito rápido, você vai precisar de alguém nesta cozinha. Porque senão não vai dar certo. É isso. Percebam também que é necessário uma concentração em várias coisas. Então, ao mesmo tempo que você pega, você corta, você põe na panela, e os pratos que estão na panela, eles têm um tempo. Eles têm um tempo de cozimento, que se passa disso, queima. E aí se queima, começa a pegar fogo em tudo. Então, você tem que ter uma concentração, mas não somente em uma coisa. Você tem que ser multitarefas. E nós que somos adultos, a gente sabe muito bem o quanto que isso é importante. Dificilmente a gente consegue parar e fazer só uma coisa, ou parar e prestar atenção só em uma coisa. A gente está o tempo todo fazendo algo aqui, vendo o que vai ter que fazer em sequência e já recebendo mais coisa para fazer. Outra coisa também que esse jogo trabalha é o planejamento. Por que eu digo isso? Quando eu coloco esse jogo para as crianças, eu percebo que elas vão fazendo o que querem. Por exemplo, a da esquerda pega, corta e serve. E aí a da direita quer fazer coisas parecidas. E aí elas vão perdendo, até que elas falam: olha, você faz isso e eu faço isso. Então elas vão percebendo que não tem como fazer tudo e que apesar de ser um jogo, não é bagunça. Então eles têm que se planejar, eles têm que distribuir certinho o que cada um vai fazer. Claro que dependendo da fase e de quantas pessoas tem, você consegue ainda com que cada um faça o que quer. Mas, mas, mas lá pra terceira fase, lá pra quarta fase, essa dinâmica aí já é praticamente impossível. Você tem que se planejar, você tem que distribuir as tarefas e você tem que ter uma organização muito grande. Eu vejo que as crianças elas não têm isso, elas não têm uma organização, elas não têm uma noção de onde que cada coisa fica. Então esse jogo eu percebo que ajuda as crianças em todos esses pontos. Fora que, claro, é muito divertido e é muito frenético esse jogo. Então, por exemplo, percebam que na outra fase era numa rua. Então, enquanto um fazia coisas de um lado, o outro fazia coisas do outro lado. Conforme as fases vão passando, as fases vão ficando mais difíceis. Os ambientes vão ficando mais difíceis. E aí eles precisam fazer uma coisa que é muito importante, que é se adaptar conforme o lugar.
vocês vão perceber essa fase que um começa de um lado e o outro começa do outro. Só que aí a fase ela muda. Os elementos da fase, ou no caso ali, o balcão muda. Então aquela pessoa que estava na esquerda, ela não consegue ficar só lá agora. Ela tem que se alocar para um outro lado. E a gente sabe muito bem que a vida é isso. Que a gente está num canto, quietinho, tranquilo, e aí vem uma reviravolta, e aí a gente tem que ou começar do zero, ou a gente tem que começar fazendo de um outro jeito. E esse jogo, ele é especialista nisso, porque cada fase tem alguma coisa nesse sentido. Às vezes, um fica preso e de um lado e outra pessoa presa do outro. E aí o que tem em um, por exemplo, alguns ingredientes que tem de um lado não tem do outro. Então eles têm que ter algum bom senso, eles têm que conversar, eles têm que se entender. Então percebam que por mais que seja simples o jogo, por mais que seja uma coisa bem leve, bem fácil até, e de jogar, trabalha coisas que para nós que somos adultos a gente sabe o quanto que isso é importante, a gente sabe que todo dia nós usamos isso, então por que não fazer com que as crianças trabalhem isso desde pequeno?